Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando o terceiro módulo e a minha tarefa agora é falar sobre a pregação. O professor Arnold falou a respeito da teoria, de como fazer isso teoricamente, e agora vamos passar para a parte prática. Como você já passou por todos aqueles passos, entendendo o texto, compreendendo o texto, fazendo a análise do texto, compreendeu a questão do nosso distanciamento do texto original, do texto bíblico, e agora você já pegou todas as ferramentas, conseguiu ler o texto bíblico, e agora o seu desafio é passar para o sermão que você irá pregar, falar. Nós precisamos entender uma coisa: o pregador, no labor da elaboração do sermão, ele precisa estar em 3 posições. A primeira posição é essa, dada pelo professor Starley, onde o pregador ele é um exegeta. Ele precisa extrair do texto o que o texto está falando. E para isso é necessário você usar todas aquelas ferramentas que o professor Starley comentou com vocês. Segunda posição do pregador: primeiro, exegeta; segundo, como homem de Deus, pois nós acreditamos que a palavra de Deus é viva e eficaz. E antes dela fazer um efeito no público a qual eu vou pregar, é necessário que eu me coloque como homem de Deus para que esta palavra transforme, trabalhe em meu coração. Terceira posição do pregador é que o pregador ele é o mensageiro. Então aquilo que Deus falou no meu coração, aquilo que Deus trabalhou em minha vida, é necessário que eu transmita para os outros ou para o público a qual eu vou estar falando. Sermão. Sermão, existe algumas classificações dele. Nós podemos classificar o sermão de que forma? Existe o sermão interpretativo, existe o sermão ético, existe o sermão devocional, filosófico, é o mesmo apologético, existe o sermão social, onde nós abrangemos a questão da educação, finanças, família, e existe o sermão evangelístico. Mas mais importante do que a classificação dos sermões, o mais importante do que isso é o método utilizado para pregar ou para elaborar o seu sermão. Existem 3 métodos que são bastante conhecidos, e dos 3, 2 são os mais usados no contexto cristão. Quais são eles? O método temático, o método textual e o método expositivo. Os mais conhecidos e os mais utilizados é o temático e o sermão textual. O que são o sermão temático? Analisando um pouco a respeito disso. Analise comigo o Salmo de número 103, versículo de número 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Um texto de Salmos, um livro poético. De que maneira nós poderíamos trabalhar esse texto num sermão temático? Primeiro precisamos entender que o sermão temático, quem vai determinar o assunto tratado não é a Bíblia. Quem vai determinar o assunto tratado é o pregador, é o pastor, é o ensinador, é o mestre. Ele decide, quero falar, exemplo, sobre o perdão. Deus perdoa. Então, a partir do momento que na mente dele ele encontra um assunto, quero falar sobre perdão, ele vai nos textos bíblicos e procura alguma coisa a respeito sobre perdão. Aí quem sabe ele encontrou esse que nós lemos, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Então ele procura o texto, porque ele já tem um assunto tratado, um assunto na sua mente, e ele agora vai delimitar esse texto, vai dividir esse texto. De que forma? Vamos supor que ele coloque lá um tema: Deus perdoa a todos. Então, como trabalhar de forma temática esse versículo? E ele vai procurar em todas as escrituras. O temático, ele não fica limitado ao texto que ele leu, ao versículo que ele leu, mas ele vai procurar em toda a Bíblia assuntos referentes àquilo a qual ele está determinando falar. Se ele vai falar sobre o Deus que perdoa todos, então ele poderia colocar: Deus perdoou a Davi, Deus perdoou a Pedro, Deus perdoou a Maria Madalena. Este é o sermão mais comum, que é o mais utilizado, sermão temático, onde a pessoa tem um tema, tem um assunto, e ele vai procurar das escrituras sagradas base ou argumentação para isso. Qual é a vantagem desse sermão? A vantagem é que ele é o mais prático. A vantagem é que é o mais rápido para ser elaborado. Mas quais são as desvantagens do sermão temático?
é que, como ele vai procurar assuntos, vários textos em toda a Bíblia, pode ser que ele encontre um texto que fale de perdão, contudo, aquele texto, a ideia dele é muito mais ampla, está muito mais além do que só perdão. Exemplo, quando nós vamos falar sobre quando Deus perdoou a Davi, percebemos que aquele texto sobre o perdão que Deus dá a Davi é muito mais amplo, não trata apenas do perdão concedido por Deus. Então este é o perigo de pregar de forma temática, é porque nós limitamos o texto àquele assunto que a gente quer tratar, quando na verdade pode ser muito mais amplo. Mas existe outro outro método. Qual é ele? O sermão textual, ou método textual. Esse método textual é interessante. Qual é? É aquele cujo assunto é tirado de um texto bíblico, pode ser um texto pequeno, geralmente 1 ou 2 versículos no máximo, de onde vem a ideia central e as divisões principais. Eu encontro um texto e a partir desse texto eu começo a desenvolver. Ele é um pouco parecido com o sermão expositivo, mas existe ainda suas diferenças. Analise comigo, por favor, Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 19 e versículo de número 10. O texto está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu tenho um texto, eu encontrei um texto e quero pregar de forma textual. Quero expor esse texto aos meus ouvintes. Esse é o sermão textual. Então, como eu trabalharia ele? Procuraria um tema ligado a isso que está ocorrendo nesse texto e vamos lá, nós colocaremos a missão do Salvador. E a partir deste versículo eu vou desenvolver, vou analisar todo o seu contexto e vou distribuir no sermão. De que maneira? A missão do Salvador. Primeiro, o que o texto está dizendo, porque o Filho do Homem veio buscar. Primeira coisa que nós poderíamos trabalhar. Primeiro tópico, que Cristo veio ao mundo. Segundo, o que ele veio fazer ao mundo? Ele veio buscar o que se havia perdido. E ele buscou quem são essas pessoas? O que creem em seu nome. Então aqui nós estaríamos trabalhando um sermão textual. Contudo, esses dois métodos têm os seus perigos. Por quê? Porque não há uma necessidade de analisar intrinsecamente o texto proposto. Geralmente o temático anda em vários textos. Geralmente também o sermão textual consegue agregar outros textos. Contudo, tem os seus perigos. Quando nós não analisamos o seu contexto, quando nós não analisamos se realmente essa é a ideia central do texto, procurar tirar a ideia central do texto. Para isso, nós precisamos entender que existe um método que é muito valioso, que é muito importante na produção do seu sermão, na elaboração do seu sermão, que é chamado sermão expositivo. O que é o sermão expositivo? Por que ele é tratado de sermão expositivo? O sermão expositivo é aquele que todas as suas ideias, todas, eles emanam do texto. A ideia central, suas divisões, as subdivisões vão emanar do texto, serão tiradas do texto. Geralmente, os sermões expositivos abrangem um texto um pouco maior. Pode ser um capítulo, pode ser uma passagem um pouco maior, pode ser um personagem bíblico, e pode ser até mesmo todo um livro da Bíblia você expor em uma única mensagem, em um único sermão. Você vai tratar ele de forma expositiva. A pregação expositiva, ela é diferente da temática e diferente da textual, porque expositivo, o seu nome já diz, expor, tirar, o prefixo ex, tirar do texto a ideia do texto, tirar do texto o que o texto está dizendo. Em nenhum momento a pregação expositiva dará liberdade ao pregador impor alguma coisa ao texto. Em nenhum momento. Quem se dedica na pregação expositiva tem que entender que precisa ouvir o texto, que precisa extrair do texto, que precisa debruçar sobre o texto para tirar do texto o que o texto realmente quer dizer. Eu não coloco as minhas ideias, eu não coloco os meus pensamentos.
Eu conheci certas pessoas que tinham uma ideia a respeito de um assunto e eles ficavam procurando base bíblica para colocar a sua ideia em prática. Isso não acontece com quem prega de forma expositiva, porque quem prega de forma expositiva olha para o texto, medita no texto, analisa o texto, lê o texto e procura ouvir o texto para tirar dali a ideia do autor, qual é o propósito do autor, qual é a finalidade do autor para aquele público, e a partir dali eu consigo aplicar para o público a qual estou falando. Lembrando bem que a pregação expositiva não é comentário sobre a Bíblia. A pregação expositiva não é apenas uma exegese do texto explicando o que é o texto. A pregação expositiva é explicação do texto e aplicação do texto. Se eu só explico e não aplico o texto, isto não é pregação expositiva. A pregação expositiva é explicação e aplicação. E é impossível aplicar da maneira correta se eu não consigo compreender um texto. Por isso, é necessário fazer todos aqueles passos que o professor Starling comentou com vocês. Um dos grandes desafios da pregação expositiva é fazer com que o texto antigo se torne atraente para o ouvinte moderno. O que esse texto que está distante de mim em tempo, em cultura e até mesmo a questão da fé, o que esse texto tem a ver comigo? Esse é o grande desafio da pregação expositiva. Exemplo, se alguém chegar e for pregar a respeito de um texto que fala sobre a cultura do Oriente Médio e ele explica tudo aquilo lá, explica, mas ele não consegue aplicar, não vai adiantar coisa alguma. O que aquele texto quer dizer? Exemplo, uma certa feita eu ouvi um rapaz ministrando a respeito do Salmo 23. E ele falou muito bem como era a forma do cuidado do pastor com as ovelhas naquela época no Oriente Médio. Ele falou a qualidade, até mesmo como era a alimentação da ovelha, como aonde que a ovelha ficava, tudo isso. Contudo, ele termina o seu sermão sem fazer nenhuma aplicação. A pergunta é, o que esta ovelha do Salmo 23, o que esses pastos verdejantes do Salmo 23, o que esta água tranquila do Salmo 23 tem a ver comigo hoje? Esse é o grande desafio da pregação expositiva. É transpor esse abismo temporal. É fazer com que aquele texto antigo, aquele texto que foi escrito para um público totalmente diferente do meu público hoje, aquele texto que foi escrito em um tempo totalmente diferente daquele que eu estou vivendo, se torne atraente para o meu público ou para a igreja a qual estou pregando. Quais são as vantagens do sermão expositivo? Primeiro, ele garante a mensagem de Deus. Por que o sermão expositivo garante a mensagem de Deus? Porque ele emana do próprio texto. Em nenhum momento eu vou colocar minhas ideias. Em nenhum momento eu vou colocar o meu pensamento sobre o texto. Em nenhum momento eu vou impor ao texto alguma coisa. Mas eu vou tirar do texto a mensagem de Deus para o público. Então a vantagem do método expositivo é que ele garante a mensagem de Deus. Segundo, ele honra a Bíblia. Ele honra a Bíblia. Quem prega de forma expositiva, ninguém fica admirado do pregador, a gente fica admirado da mensagem. E a gente fica maravilhado com o texto bíblico. Não com o conhecimento do pregador, mas com o texto bíblico. Terceiro, ele alimenta a igreja. Porque quem prega de forma expositiva, geralmente as pessoas que acompanham esse tipo de mensagem, há uma necessidade de procurar, de estar interagindo com as escrituras. Quarto, a pregação expositiva alimenta e desenvolve o pregador. Porque é impossível ser um pregador de pregação, de ministração expositiva, de sermão expositivo, sem ser um amante da escritura, sem ter tempo para as escrituras. Então, além de alimentar o pregador, desenvolve nele também o hábito da leitura. Mas o método expositivo também tem suas desvantagens. Primeiro, qual é a primeira desvantagem do método expositivo? Ele é mais difícil de preparar. Por que é mais difícil? Principalmente questão de tempo. É impossível você ler um texto às 17 horas e você pregar ele às 20 horas de forma expositiva. Um sermão temático pode ser que você consiga, porque você tem um assunto na sua mente e você vai procurar na Bíblia textos que falem a respeito daquele assunto.
Mas de forma expositiva é impossível, porque ele é o mais difícil. É mais difícil por quê? Porque exige mais tempo de preparação. Eu vou ter que ler o texto, analisar o texto, todo o seu contexto, entender por que aquele escritor escreveu aquilo, o que está acontecendo, o que está acontecendo naquele contexto, por que ele usou aqueles verbos, por que ele usou aquelas palavras para aquele público. Então isso não acontece em 5 minutos, em 10 minutos, em 15 minutos, em 2 horas de estudo. Isso requer muito tempo. Terceiro, por que é mais complicado? Quais são as desvantagens do método expositivo? É mais difícil de se aplicar à atualidade. Porque se eu não entender lá o texto, eu não posso aplicar para o meu público aqui. Quarto, se o sermão expositivo for mal preparado, afasta o ouvinte da palavra de Deus. Então essas são as desvantagens desse método expositivo. Existem 3 passos que são fundamentais, depois que você encontra o seu texto, para você pregar ele e trazer ele para o seu sermão. Existem 3 passos fundamentais. Quais são eles? Primeiro, você tem que fazer a observação do texto. O que é essa observação? Simples, é ler o texto. Quantas vezes eu devo ler o texto? Eu devo ler o texto até eu ter domínio sobre ele. Não sei se você já tiver aquela impressão quando o pregador sobe à tribuna na sua congregação e ele vai ler o texto e você percebe que na leitura dele, você percebe que ele não leu o texto antes. Você percebe que ele não dominou o texto antes. Você percebe que ele não debruçou sobre o texto. Então, primeira coisa, é uma observação do texto. E essa observação é obrigatória a leitura do texto. Leia o texto. Procure ouvir o texto. Procure escutar o texto. Não imponha nada a ele, mas que os seus ouvidos estejam atentos a ouvir o que o texto está dizendo. Segundo passo para eu produzir sermão expositivo é a interrogação. É fazer perguntas ao texto. E para isso é necessário a gente seguir uma regra muito boa. Algumas perguntas eu preciso fazer ao texto. Primeiro, quem, o que, quando, onde, por quê e como. Se eu seguir esse princípio aqui, de fazer essas perguntas ao texto, quem escreveu esse texto? Quem foi que escreveu? Quem profetizou dessa forma? O que ele escreveu? Quando ele escreveu? Onde ele escreveu? Por que ele escreveu dessa forma? Como? Quais suas ferramentas? É um amanuense? Ele ditou para alguém? Ele mesmo escreveu? Como é que é isso? A partir do momento que eu faço questionamentos ao texto, perguntas ao texto, eu vou me familiarizando com o texto e vou aprendendo cada vez mais do texto. Terceiro passo é a organização. É quando você vai organizar todas as ideias. Nesse processo aqui, nesses 3 passos, é muito bom você ter um rascunho na sua mão. E nesse rascunho, a partir do momento que você vai lendo e perguntando ao texto, você vai vendo que palavras se repetem mais lá. Que verbos são usados naquela passagem. Por que aquele texto cita tantas vezes aquela palavra? Por que isso? É necessário que eu faça essas perguntas e eu vou organizando as minhas ideias. Quando eu faço isso, quando eu debruço sobre o texto e tento ouvir o texto, e procuro ouvir o texto, com certeza eu vou compreender, usando as ferramentas corretas, eu vou compreender o que realmente o autor quis dizer. Porque é muito perigoso quando nós pegamos um texto bíblico e não analisamos se realmente é aquilo que o texto quer dizer e colocamos as nossas ideias naquele texto. Um certo tempo eu participei de um culto, fui chamado por um amigo para ir a um culto, e o amigo me disse que o pregador que estaria lá é um homem muito usado por Deus, e fui realmente para cultuar e ouvir a palavra. No decorrer da mensagem, esse irmão chamou alguns obreiros à frente e pediu para os obreiros com as salvas ficarem à frente, e as pessoas eram para trazer as suas ofertas para ofertar naquele culto. E ele usou como base daquele chamado para ofertar o texto de Gênesis, capítulo de número 22. E ele dizia assim: Isaac teve que oferecer o seu melhor para Deus. Abraão teve que oferecer o seu Isaac para Deus.
Abraão teve que oferecer o seu melhor para Deus. E ele sobe para o Carmelo, ele sobe para o Moriá, e lá no Moriá ele entrega o seu melhor para Deus. E ele dizia, aplicando a mensagem: você também nesta noite tem que trazer o seu Isaac para Deus. Você também nesta noite tem que trazer o seu melhor para Deus. E o melhor que você tem é essa nota maior na sua carteira. Esse é o melhor que você tem. E eu conversei com um amigo meu e disse a ele: tudo bem, então vamos seguir o texto à risca. Já que eu tenho que oferecer o meu melhor para Deus, e o meu melhor que eu tenho aqui, essa nota de R$50, eu vou lá e ofereço. Fui até a salva, coloquei o dinheiro e trouxe de volta. O amigo me perguntou: por que você não deixou lá? Eu disse: porque se é para cumprir o texto, o Abraão também não deixou Isaac em cima do Moriá. Ele desceu com Isaac. Ou seja, quando eu não ouço o texto, quando eu não analiso o texto, quando eu não olho todo o seu contexto, que teologia há naquele texto, eu começo a colocar as minhas ideias no texto, e isso é muito perigoso. Para isso, é necessário fazer a observação do texto, a interrogação do texto e a organização das ideias que emanam do texto. Vamos analisar um exemplo muito interessante a respeito de um sermão expositivo. Analise comigo João capítulo 3. João capítulo 3. É o texto que fala a respeito do novo nascimento. É o texto que fala a respeito do encontro de Jesus com Nicodemos. E havia entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu não fores com ele. Se Deus não for com ele. Isso é interessante. Como pregar este sermão de forma expositiva? Não temática e nem textual, mas extrair deste capítulo 3 o que o texto realmente quer dizer. O que esse texto está falando. Poderíamos dividir esse texto de que forma? A necessidade do novo nascimento. Isso nós percebemos do versículo 3 ao versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia em casa. Do versículo 3 ao versículo 5, nós percebemos que aqui o texto está falando que há uma necessidade do novo nascimento. Por que é necessário? Primeiro, por duas coisas. O texto, do verso 3 ao verso 5. Primeiro, porque é a ordem de Cristo. Ele vai dizer, é necessário nascer de novo. Segundo, ele vai dizer que é uma questão de entrar no céu. Quem não nasce, não entra. Não pode ver o reino de Deus. Então, por que há uma necessidade do novo nascimento? O próprio texto responde. Porque é uma ordem divina e porque só pode entrar no reino de Deus quem é nascido novamente, quem é nascido de novo. Segundo tópico que nós podemos analisar do texto, o mistério do novo nascimento. Está o mistério do novo nascimento. E isso está no texto. Aonde? Do verso 6 ao verso 10. Quando vai dizer que assim como o vento sopra onde quer e vai para onde quer, ninguém consegue controlar ele, assim é aquele que é nascido da água e do Espírito. Então percebe que no sermão expositivo, tudo que eu penso, tudo que eu falo, emana do texto, vem do texto. O próprio texto me dá base para argumentações e contra-argumentações. Terceiro, qual é a recompensa de quem nasceu de novo? Isso está no texto, no versículo de número 15. O texto vai dizer: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a recompensa. Então, pregar de forma expositiva é eu ouvir o texto, é eu debruçar sobre o texto e extrair do texto o que o texto está dizendo. Percebam que nesse capítulo 3, nós dividimos ele em 3 pontos, e os 3 pontos estão intrínsecos no texto, nos próprios versículos. E as argumentações também vêm do próprio versículo. E tudo isso a gente faz para que as pessoas compreendam que não é a argumentação do pregador que muda a história de alguém. Não é a inteligência do pregador que muda a história de alguém. Só quem pode mudar a história de um vil pecador e transformá-lo numa nova criatura é a palavra de Deus. E a única palavra que Deus, que não volta vazia, não é as estatísticas dadas pelo pregador. Não são as citações que o pregador fala de um filósofo, de um historiador, não.
A única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. É esta que não volta vazia. Daí a nossa necessidade de pregar a palavra de Deus e nada além da palavra de Deus. Quero fazer um rápido exercício com vocês. Você puder na sua casa, você pegar a palavra de Deus em Lucas. Lucas, capítulo de número 18. Versículo de número 9 ao versículo de número 17. Vamos analisar e vamos perceber. Você já fez todos aqueles passos que o professor Starley falou. Todos aqueles você fez. E agora você encontrou o texto. Encontrou o texto que aqueceu o seu coração. E você já leu o texto várias vezes. Você já sabe quais são as palavras-chave que estão nesse texto. Então agora você separou quais são as palavras que se repetem mais. Você já sabe quem falou esse texto, que público estava ouvindo aquilo. Você já sabe tudo isso. Agora, como trabalhar esse texto? De que forma dividi-lo? De que forma analisá-lo? Analise comigo Lucas, capítulo de número 18, verso 9 ao verso de número 17. Está escrito, Lucas, capítulo 18, verso 9. Está escrito: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Percebam que aqui é uma parábola que Jesus está falando. Dois homens, agora Jesus vai dizer a parábola. Dois homens subiam ao templo a orar. Aqui ele fala a quantidade de pessoas que está incluída na parábola e qual o propósito que esses homens estão inseridos nela. Eles vão orar. Ele vai dizer quem são esses homens. Um era fariseu e outro publicano. Percebam que aqui vai ter um contraste. Um de uma elite religiosa e o outro que era desprezado pela sociedade, porque era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira. 2 pontos. Vai agora falar a oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. De que maneira nós poderíamos falar desse texto? Se você for fazer uma análise um pouco maior do texto, a gente percebe que nesse mesmo capítulo existe 2 pessoas que estão equivocadas. Primeiro, nós temos um fariseu totalmente equivocado. E a partir do capítulo 18, verso 18, nós temos um jovem rico também equivocado. Então nós poderíamos trabalhar esse texto de que maneira? Um fariseu equivocado, um homem equivocado. Ele está equivocado em relação ao quê? Primeiro, olhando para o texto, o fariseu estava enganado a respeito da oração. Olha o que o texto vai dizer, versículo de número 10 e versículo de número 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Este fariseu estava equivocado a respeito da oração. Ele pensava que na oração eu posso demonstrar minhas qualidades, que Deus se impressiona com as nossas orações, com os nossos ritos. A gente percebe que ele, na oração, ele quer demonstrar a sua santidade, a sua espiritualidade, e ele já despreza o outro. Então ele está equivocado a respeito da oração, porque ele pensa que a oração é contar vantagens diante de Deus. Qual é o outro equívoco desse fariseu? Ele estava enganado a respeito de si mesmo. Versículo de número 12. Jejuo 2 vezes na semana e te dou o dízimo de tudo. Ele estava equivocado concernente a si mesmo. Disse: olha, eu sou diferente desses demais. Eu oro, eu jejuo, eu santifico.
ele estava equivocado concernente a si mesmo. Terceiro, ele estava equivocado quanto ao publicano. Versículo de número 11, ao final, quando ele vai dizer, olha, não sou como este. Ele despreza o publicano, ele despreza aquele homem. Ele estava equivocado concernente ao publicano. Quarto, ele estava enganado quanto a Deus. Ele pensava que Deus se impressionava com as nossas histórias. Ele pensava que Deus ficava impressionado com os nossos jejuns, com as nossas orações, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Então percebam que todo o texto, todo o sermão está baseado no texto. Que todos os tópicos estão baseados no texto. Que todas as argumentações estão baseadas no texto. Esse é o desafio de pregar de forma expositiva. É você não colocar suas ideias, não colocar os seus pensamentos, mas você olhar para o texto e debruçar-se sobre o texto. Após você fazer tudo isso, você analisou, estudou o texto, você conseguiu dividir, tirar as ideias dele. Com as ideias aqui, a ideia central é que um fariseu está totalmente equivocado. O fariseu estava totalmente enganado. Essa é a ideia central. Mas ele estava enganado concernente ao quê? Aí você começa a trabalhar o texto. Ele está enganado a respeito da oração, ele está enganado a respeito de si mesmo, ele está enganado a respeito do publicano e ele está enganado a respeito de Deus. Após tudo isso, qual é a chave, qual é o fechamento do sermão expositivo? É a aplicação. O que este homem, este fariseu, nesse ato de orar, tem a ver conosco, tem a ver com a minha vida. E de que forma fechar? É mostrando que Deus não se agrada, que Deus não ouve aqueles que são exaltados por si mesmo, que o coração soberbo está totalmente distante de Deus. Então você precisa fechar o sermão expositivo, trazendo a congregação para essa responsabilidade de nunca tentar demonstrar suas vantagens diante de Deus, de nunca desprezar os outros, seja quem for, e entender que Deus não se impressiona com as nossas artes cênicas. Esse é o desafio da pregação expositiva. Esse é o desafio nosso de pregar de forma expositiva. Não estou aqui desprezando os métodos, nem o temático, nem o textual. Contudo, estou mostrando a vocês que o sermão expositivo tem as suas qualidades, as suas vantagens. E se nós seguirmos às riscas todos os passos que foram dados, pode ter certeza, você dará conta de pregar de forma expositiva. E ao final da mensagem, as pessoas não ficarão impressionadas com você. As pessoas ficarão impressionadas com o texto bíblico. E toda a honra e toda a glória será dada ao nosso Deus, porque tudo é dele, para ele, por ele, são todas as coisas. E a ele seja a honra, a ele seja a glória. Eu te convido a você se dedicar ao estudo, você se dedicar à busca, se dedicar à leitura bíblica, devocional, de forma de meditar, procurar entender os textos, procurar ferramentas no seu auxílio. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar a palavra de Deus, fale somente a palavra de Deus. Fale somente o que o texto está dizendo. Porque a palavra que não volta vazia, torna a dizer, não é a sua. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Espero que você seja edificado, que você possa ajudar outras pessoas. E até a próxima. Deus te abençoe.